en destrucción, no hay límite de que la gente venga, A destruição, de desastres y todo, imagínate. na destruição não há limite que venham as pessoas. É sem limite. Com desastre e tudo, imagina, ainda vai ter um lugar. Eles ali se aproximaram pela comida e aqui também vão se aproximar pelo alimento. Mas seguiam a Jesus porque ele os alimentava o tempo todo lhe dando comida. Um montão de gente. E Jesus lhes dava comida. Não deixem ir. Deem vocês mesmos a eles de comer. Assim também muitos, olha, e por outro lado, muitos seguiam o irmão William pelas coisas que estavam recebendo. Muitos deles recebendo coisas materiais. Não seguiam ele pela palavra. Seguiam por conveniência. Mas agora já vai ser com desastres, coisas que vão estar acontecendo. Ou seja, como que você vai poder ir trabalhar quando há um desastre assim? Para ir trabalhar já não vão poder ir. Isso de Maria foi algo terrível. Zero tecnologia aí. Não tinha nada na qual a pessoa se agarrar, nem tecnologia, nem nada. É o fim de tudo. Veja, com o fim do sétimo selo, o fim do sétimo selo também é o fim das trombetas, das taças e a introdução ao milênio, ou seja, que adentra até o final da grande tribulação, o ministério das duas oliveiras. Esses ministérios adentram daí para baixo, até ali, introduzirá Jesus Cristo ao mundo. O irmão Branham disse que Jesus, no seu corpo glorificado, nunca coloca os seus pés na terra, até que venha aí. Diz, no seu corpo glorificado, nós o veremos no ar. Mas nesse corpo glorificado, ele não põe os seus pés na terra. Jesus nunca põe os seus pés na terra, até que venha em seu corpo glorificado. Por isso diz que no final também, ele pode dizer que esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo, no seu corpo glorificado. A confusão que há com o corpo glorificado de Jesus que recebeu. Porque isso aí, vejam, a confusão que há referente ao corpo glorificado que Jesus recebeu e o seu Espírito. Eles esperavam ali um corpo glorificado. Eu acredito que falamos disso ontem. Eles esperavam o corpo glorificado de Jesus e chegou a eles o Espírito Santo. Ele chegou em Espírito. Assim é a igreja agora. Por isso, esses mistérios do sétimo selo é tão grande e ao mesmo tempo simples. Uma blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoado, mas contra o Espírito Santo não, porque continua sendo cada vez mais grave, mais grave, mais grave, cada vez mais delicado. E esses ministérios são os que adentram e permanecem até o final. Por isso diz, é necessário que profetize outra vez. Aí se cumpre plenamente desses 3 anos e meio da semana número 70 de Daniel. E esse espaço de brecha é agora. Está novamente se falando. E ele não está, qualquer um poderia dizer, é porque ele que virá para fazer isso. E não entende que o mesmo que aconteceu ali se repete. É o Espírito de Cristo que estava nos profetas. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que estava nos profetas. É o mesmo Espírito que está agora no meio da igreja falando. Mas já com o título de propriedade na terra novamente. E isso tudo está acontecendo de uma forma que o povo não percebe. O mundo, mas os escolhidos sim.
Mas o mundo não percebe que estamos nos tempos novamente do Éden. Novamente no tempo do Éden. E o título de propriedade está aí. E daí é onde vem a grande batalha, o grande confronto. Porque rapidamente é como quando você põe algo em algum lugar e vão os animais e rapidinho correm para comer. E o título de propriedade, aquele que o tenha, este vai ser o que vai governar sobre todas as nações e tudo. Ou seja, o diabo sabe que com isso pode obter a vitória sobre tudo que aparentemente pensam que vão obter, porque vai restar eles 3 anos e meio na sua forma. Esse anjo, que no Apocalipse 9, uma estrela que caiu do céu, e ali ele escreve, nunca tínhamos lido isso, mas vamos ler quando falar dos cavaleiros, das taças, das pragas, uma estrela que caiu do céu no Apocalipse 9, e ele escreve o Papa. Foi dado a ele a chave do abismo. Ou seja, que ele vai fazer esses sinais e coisas, por isso vão querer adorá-lo. E por aí fala um montão de coisas, faz um montão de coisas, mas é ele. É como também aparentemente terá o controle sobre as coisas, mas também sobre o seu reino, a quinta dimensão. Por isso ele pode trabalhar nesta terra, porque a quinta dimensão estará aberta e é o seu reino. Mas tudo isso será tirado. E aí diz que será dada a ele a chave do abismo, mas as chaves, Cristo as tem? Tudo isso aí é como você ali pedir do chaveiro, de alguma forma, é como você pedir do chaveiro. Tudo isso está sendo falado assim, de uma forma, aparentemente, isso aí está aí de pé, falando, lendo, mas se tu procuras buscar a revelação que está sendo dada aí, ou que não seguir o raciocínio, a linha profética, então não se enquadra aí. Não vai se enquadrar aí. É como eu estava lendo à noite também, nesta noite, sobre as testemunhas vestidas de silício. E na Bíblia, Reina Valera, de 1909, eu creio que é. E nos selos, o irmão Branham diz, vestido de saco. E você procura ali saco, é o sentido, mas disso nunca foi falado. Ou seja, que são pessoas vestidas de saco, vestida de silício, vestida de saco, que profetiza, que fala. E aí, você não pode pensar que vai vir um corpo dessa dimensão ali para cumprir essa profecia. Tem que ser alguém de carne e osso que a cumpra. No selo 312, eu acredito, veja, algo tão simples. E ele escreve vestido de saco. Tem que ser um homem daqui desse planeta Terra. Por isso as coisas grandes, você vê... Não, quando isso acontecer, já está acontecendo no meio do povo e não percebem. E esses ministérios são os que introduzem ao milênio e introduzem porque, observem, que até a introdução tem diferentes ângulos. A introdução é algo... Quando vocês... 312, 311 no final. Como vocês já sabem, esses dois profetas profetizarão segundo Apocalipse 11, terão poder e breve veremos quem são, se Deus quiser. É o que a Bíblia diz, e agora durante esse tempo de 3 anos e meio, quando estiver profetizando, a Bíblia diz que profetizarão por 1260 dias vestido de saco. E aí continua falando... E você, olha, pode dizer... Ok. Está bueno. Buen día.
Con lo que hablábamos ayer de que uno habla de un tema y rápido empiezan a buscar. E te encontrou uma o que falamos ontem, que rapidamente começam a buscar. E eu estive vendo em uma conversa de filhotinhos, onde ele fala das crianças que vão nascendo no caminho, que iam aprendendo. Eu tenho que ler da mensagem, porque tem outra, e eu estou ali copiando de onde fala do ensinamento das crianças que vão nascendo no caminho. E agora, os que estão dentro da dispensação do reino, tudo já é sobre uma nova dispensação, uma nova ordem. Ou seja, tudo é novo. Mas isso dos ministérios de Moisés e de Elias se repete em diferentes ângulos, o trabalho, porque diz que são o que introduz. E de Jesus vem 3 vezes. Vem na sua primeira vinda, ali, seu corpo glorificado, seu corpo terreno como humano, ali na primeira vinda do Senhor. Jesus vem nesse corpo criado por Deus ali. Depois vem vem a terra depois da grande tribulação, vem com a igreja ao milênio. E depois vem, no final do milênio, e se você colocar como 4, tem que somar a de antes da grande tribulação, mas esse corpo não pisa na terra. É o seu espírito. Isso tudo nós vamos ir falando, e está na mensagem o rapto, onde ele fala das 3 vindas, mas antes é o seu espírito que está. É por isso que é mais delicado o seu corpo glorificado, esse que ele recebeu quando subiu ao céu. Esse não veremos aqui na terra, assim, nesse corpo. Por isso ele dizia, e então veremos a ele no ar. É aí que receberemos o Senhor no ar. Tudo o que Deus está fazendo é o seu Espírito. Tudo é a obra do Espírito Santo. A obra da coluna de fogo. Isso de Moisés e de Elias, vamos começar a falar em breve o que isso significa. Não vamos dizer aqui algo que nós não tenhamos e também no momento preciso, imagina, aí a falarmos coisas que agora tem que ter cuidado com tudo. Pero van a haber ocasiones en donde yo estaba hablando ayer a William ahí cuando nos fuimos que vai chegar momento. Mas vai ter ocasiões. Eu estava falando a Ângelo ali que vai chegar o momento onde a plenitude. Isso que eu estava falando de Jesus, isso é o que as pessoas estavam confusas, porque o que é o corpo glorificado de Jesus, estavam confundidas sobre o que é o corpo e o que é o Espírito Santo, que foi o que ele deixou na igreja. Mas por isso, quando ele disse, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, ele diz que nós não veremos o seu corpo, mas o seu corpo glorificado, mas o seu Espírito sempre se encarna em homem. E a mente tão finita do ser humano não consegue ver o grande que é este ângulo, os diferentes ângulos do que significa o Espírito Santo encarnado em um homem. E será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem, porque ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra. Quando esse Espírito se encarnar, então o coroaremos, porque um Espírito não pode ser coroado. Tem que se encarnar, como o diabo. Ele não pode ser coroado se não se encarnar. Por isso eles o coroam, o adorarão, isso tudo. Quando a coluna de fogo foi vista ali já na etapa, em sua plenitude, entre esse tempo e o tempo que vai acontecer, se não acontecer nesses dias algo, a ressurreição completa e o rapto, sabemos que temos o tempo de 30 ou 40 dias, mas desde que arranque esses 30 a 40 dias, onde começa? E olha atrás, desde quando começa esta manifestação, 6 meses. O poderoso que será.
mas pode ir 1 ano, 2 anos para trás e ver que tem um lapso de tempo de dedicação, e aí dentro disso está a introdução ao milênio já se estabelecendo, o que envolve o milênio, o que está englobado no milênio, cobre os 3 anos e meio da grande tribulação, e ali está englobado os 3 anos e meio, porque tudo é um entrelace. O entrelaçamento pode ser 5 anos dentro do milênio, pode ser 10, mais 3 já são 13. Mais 3 que já passamos são 16. Vê? Mas o tempo da grande manifestação já foram os 20 anos. Quando você vai ver, 20 anos não é nada. E se supõe que começou em 17 ou 19, ou no 13, tem muitas datas que se entrelaçam, porque tudo é entrelace. Não é que se arranca de uma vez, as coisas sempre vão funcionando. Por isso ele diz, observe como se move a ressurreição. Ou seja, que é um processo. Não é que tudo acontece, tudo de um golpe só, de uma vez. A adoção e transformação vai ser assim também. Enquanto vão sendo preparados, quase meia hora. Pode ser 20 anos e 10 meses, e pode ser 18 anos, 17 anos, 19. Aí não se sabe quando exatamente, quase meia hora. Não exatamente 20 anos. Estamos bem adiantados. Todo o tempo dentro dessa meia hora de silêncio. Que as coisas que estão acontecendo, e por isso que tem que ser cuidadoso com o que se fala, porque o diabo está ouvindo. Enquanto nós guardamos as coisas no coração, o diabo não escuta aí. Mas se falar, então, rapidamente, o inimigo trata de se adiantar. Por isso, tem coisas que não vão ser faladas, para que fique selado, e façam o que queiram, que pulem e saltem. Ali nós vamos ver no tempo de Elias. Elias ficou e dizia, bom, talvez o Deus de vocês foi descansar, ou está por alguma parte. E eles cortavam as veias, pulavam, saltavam. E se você olhar isso de um certo ângulo agora, eles estão esperando que a sua forma de pensar e a sua idolatria e suas coisas se cumpram no que eles estão crendo. Que nesse caso é esse que ele vai vir no seu corpo, vai vir para cumprir as coisas, e não vai funcionar esta forma de crer, não vai cumprir assim como eles dizem. E isso tem uma representação aí também. Aí se convertem em idólatras, entram a idolatria. E Deus não permite a idolatria, mas a idolatria foi que rompeu, quebrou o reino de Salomão com os filhos, com seus filhos pela idolatria. E agora você vê que a maioria que estão a favor da dispensação do reino, porque exatamente tem que falar com propriedade, dizem. E dizer a etapa, e essa é uma das formas, porque estamos na etapa. Isso não é apenas uma etapa, é uma dispensação, ou seja, que quer dizer estamos na dispensação, não é que não estamos na etapa. Não está eles não estão na dispensação como alguém que está contra. Não, é porque ele não entendeu a etapa. Não. Coloque um pouco mais de sentido. Não estão na dispensação do reino dentro, eles estão fora. Nem sequer estão na dispensação da graça, porque já fechou. Ficam no ar. Ficam completamente fora. Nenhuma e nem outra. Ou entram ou não vêm fazer parte de nenhuma. Como o irmão William colocou em uma parte que ele disse, e quando fala dos crentes do irmão Branham, que se não subirem à pedra angular, ou morrem, porque se morrem, vêm a fazer parte
ressuscitam neste tempo, mas se não, ficam fora. Nem pertence à sétima era, a nenhum mensageiro nem pertence à pedra angular, porque não subiram. E é assim com os que não entram, a dispensação do reino. Ficam fora da dispensação da graça e da dispensação do reino. E se morrem, não vão ressuscitar. Morrem para ressuscitar depois do milênio. Por isso, toda pessoa que não esteja dentro da dispensação do reino e que não entra para fazer parte dos membros da era de pedra angular e partirem, não podemos esperar na primeira ressurreição. Nenhum que tenha subido a pedra angular, se morrer, os que não subiram na pedra angular, se morrerem, não veremos na primeira ressurreição, vamos vê-los depois do milênio. Esses não podem aparecer na era eterna, na era de ouro da pedra angular, na ressurreição. Os veremos lá. E se saírem bem, continuam vivendo eternamente. Se não, tudo vai depender da atitude que tomaram agora diante da palavra. E quando você diz diante da palavra, então estão os livros, está a Bíblia. Diante da palavra é onde está a palavra, está encarnada. E eu penso que falando contra uma pessoa, assim, na forma deles verem as coisas, é que Deus vai cumprir da forma que eles estão pensando e falando contra essa pessoa, porque não parece bem a eles, não gostam dessa pessoa, e vão perceber que é aí onde está o verbo encarnado, porque o verbo é a palavra. Por isso falar contra um dos pequeninos de todos, todos estamos sendo palavras encarnadas. Palavra que fala algo é a palavra que encarna nos escolhidos. Cada vez que fala contra um desses pequeninos, fala contra a menina dos olhos de Deus. E isso, se meter com um desses pequeninos, quanto mais se meter com um ungido de Deus, aí é que vão se deparar em breve com uma grande surpresa. Desde que a igreja esteja em ordem, desde que os escolhidos estejam bem fundamentados e bem firmes, e estejam bem esclarecidos, isso tudo, do cumprimento do sétimo selo e tudo isso, para que aí sim, aí vai ser algo que Deus vai mostrar o seu poder e Deus vai mostrar que está no meio da sua igreja. Ele está apenas esperando por esse grupo, para que esse grupo esteja preparado, e uma vez que este grupo esteja preparado, já verá como Deus vai se mover em cena. Breve vai acontecer algo, o qual aí mais os excluídos os escolhidos vão ficar bem contentes quando virem algo acontecer. Tudo isso que está acontecendo agora tinha que acontecer, porque senão teríamos muitas pessoas seguidoras de sinais e coisas. Como Deus pode trabalhar a sua grandeza em uma forma simples e ao mesmo tempo engrandecê-la? Como? Quando você vê pessoas, filhos de Deus agarrados e crendo o que Ele está fazendo, aí é que está a grandeza, a simplicidade da forma na qual Ele está fazendo, e você não vê nada grande, mas a grandeza disso tudo é um povo crendo. Isso é o grande. E é aí onde a simplicidade se engrandece. Nos filhos de Deus, nos escolhidos, aí está a grandeza. Que um povo possa ouvir a Ele, possa vê-lo manifestado em palavra, em palavras. Isso sim é que é algo grande. Nós falamos e talvez não entende completamente, mas se você
se conscientiza, consiga identificar o verbo hoje na forma tão simples. É aí onde Deus engrandece a simplicidade, ou seja, que os escolhidos, a grandeza, eles são a grandeza da simplicidade. Você parece estranho ouvir isso, mas é tremendo. A grandeza são os escolhidos, são vocês. Porque é por vocês que ele vem. Ou seja, que ele vem e torna simplesinho, trabalha simplesinho para engrandecer o simples aos seus escolhidos. Aí está a grandeza de Deus. Que possam crer, que possam receber o que ele está fazendo. Essa mente ainda não pode captar isso tudo, mas nós podemos vê-los. Aí está a segurança de cada escolhido, com os seus pés, passo firme. Esta grandeza de Deus que se mostra em simplicidade e engrandece os escolhidos simples. Deus os engrandece. No simples, aí podemos falar um montão, porque tem muitas coisas que ele fala ali sobre o que é a simplicidade de Deus, mas conseguir ver a grandeza é ver a vocês. É algo grande. Ver, digamos, olha, por isso que diz que será tão humilde, mas a mesma humildade não é que sejamos bobos ou tontos, ao contrário, somos astutos, mas esta mesma simplicidade que o mesmo povo, os mesmos irmãos que não estavam entendendo, esta mesma simplicidade é a que Deus estará engrandecendo nos seus filhos quando Ele os adotar. Aí vocês vão perceber o grande que Deus é. Um montão de filhos de Deus adotado ali. Eu digo um montão. Esse número são pouquinhos, mas muitos filhos de Deus comparado com Jesus, comparado com Adão, quando ele não tinha caído, e também comparado com Branham. Com tudo que ele fez, com tudo que ele fez, imagina com muitos filhos de Deus adotados. Aí a grandeza de Deus no meio da raça humana, e aí verão a simplicidade que ele cumpriu. Rapazes, isso é algo talvez nós não conseguimos internalizar toda a grandeza que temos. Talvez faça isso com isso que a pessoa não veja de levantar, trabalhar e dormir, mas por isso ele dizia, medite sempre e meditar o que o Senhor está fazendo comigo, Senhor. O que tu estás fazendo comigo, Senhor, está me dando de comer daquilo que Adão não pôde comer ali, da árvore da vida. E hoje está no nosso meio a árvore da vida e está comendo dele. Rapazes, jovens, é algo grande. E isso é algo profundo, porque dizer que estamos comendo daquele que nesse tempo não tinha se encarnado, porque Adão não esperou que a árvore se encarnasse. Ali estava a árvore da ciência do bem e do mal e estava a árvore da vida. Não esperaram para que se encarnasse. Mas agora, estar comendo dele, isso é comer do título de propriedade. E o que coma viverá eternamente, mas o que coma também obterá a adoção, a transformação. Eles vão passar o tempo de prova, mas nós sim passamos um tempo de prova. E veja algo, passamos o tempo de prova. Os que estão na dispensação do reino, podemos dizer com segurança que o tempo de prova já passamos. E você diz, mas se ainda estamos nesses corpos, estamos ainda sendo provados. Bom,
Mas tem uma coisa que está acontecendo, estamos comendo da árvore da vida. E você diz, sim, mas nós já comemos da árvore da vida na sua primeira vinda? Sim, e obtivemos um corpo teofânico. Mas o que garante que nós vamos obter um corpo glorificado? Porque temos que comer da árvore da vida na sua segunda vinda, e estamos comendo porque estamos entendendo, estamos compreendendo, e estamos sendo preparados desde nosso interior para fora para sermos adotados. Ou seja, que isso nos dá uma luz de que passamos desta fase de provação para que possa vir e possa comer da árvore da vida. Ou seja, o título de propriedade em carne. O título de propriedade sendo dado à igreja, senão não poderíamos estar entendendo e compreendendo todo esse mistério tão grande sobre a carpa e conseguir entender, compreender todo esse mistério. Esta primeira fase de prova já passamos. A passamos com uma nota 10. Agora, nessa parte que vem a amargura por causa da perseguição, por causa de tudo que estamos comendo, porque sempre tem um resultado, mas que venha o que vier. Vamos estar bem instruídos e bem preparados. E cada um vai desembainhar a espada, que é a palavra. E vamos poder cortar. E o irmão Branham disse, e abrir caminho em tudo que falta, e aí podemos criar, fazer tudo o que necessitamos com a direção divina. Mas obter o conhecimento do que estamos obtendo agora, na forma na qual Deus está dando, isso é algo incalculável. Nós vimos o tempo de Adão, uau, esse tempo era tão glorioso. Ele esteve ali, mas o tempo maior é esse, onde o título de propriedade retornou à terra novamente. Mas ele tinha dito que nós já tínhamos. Naquele tempo, o título ainda não estava na terra. Isso tudo foi um reflexo. Estava potencialmente falando do conteúdo do título de propriedade. Agora é que está. E podemos dizer com segurança, o título de propriedade está no meio da raça humana. Sem o título de propriedade, não pode haver restauração. Não houve no tempo do irmão Branham a restauração. Onde estava ali? Porque não começou o milênio. A restauração no tempo do irmão William também não. Aonde está o milênio? A restauração é agora. Porque o título de propriedade está na terra, ou seja, o título de propriedade que nós vemos na Escritura, que estava na direita de Deus, ali agora está aqui. E você dizer isso, mas essa Escritura já veio a ser cumprida porque o título já não está ali. Agora, Apocalipse 10 está plenamente cumprido aqui. O título de propriedade já foi entregue a um homem e está sendo dado a conhecer o que contém nesse título de propriedade. Não tem mais onde procurá-lo, senão naquele que o tem. Porque não é que ele teve, como eu sempre tenho dito, que ele teve e levou para trás novamente. Ele o entregou. E essa visão foi vista quando esse anjo desceu do céu e entregue ao homem, representado em João. Como Deus sempre cumpre tudo por meio dos seres humanos,
Essa obra ele fez ali com ele, ele lhe entregou. Quando ele disse, te será concedido. Olha, ele disse a Eliseu, se tu me vê, quando eu for, te será concedido. Por isso é que ele me chamou. E ali vimos que foi concedido a Eliseu essa porção dobrada. Por isso que ele me chamou e ele esteve bem preocupado e bem atento à expectativa de que eu o visse pela última vez. Por isso, quando Simeão disse, despeça o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a ungido de Deus, é o que cumpriu ali também. E qualquer um pode dizer, esse se acha. As coisas são como são, le gusta ou não le gusta esse se gaba. Mas se a Escritura, nós não podemos desviar. As coisas são do jeito que são, goste ou não goste as pessoas. Se você me vê quando eu for, e o que eu não vi ali? Por isso, eu digo que não tem como isso falhe. Não tem forma de isso falhar. Porque é Deus mesmo que está presente, é Ele. A obra que Ele realizou até ali continua e continua adiante. Deus a cumpre, a sua obra. Por isso, quando Ele me dizia, vem, vem amanhã. E vamos falar disso tudo. Sim, eu disse para revisar. E na manhã ele já não estava. E despediu aí e nunca mais falou. Passaram como 15 dias, eu acredito, depois. Depois daí já não teve. É como dizer, da noite para o dia. Como dizer, da noite para o dia. Nessa noite ele estava bem. E os olhos brilhantes. A parte branca do olho bem branca. Os olhos bem verdes. Bem lúcido. Como me mostrava todas as coisas. Tudo. E eu bem contente que pela manhã então, mas vejam como a luz da tarde, que é a mesma que sai pela manhã, na tarde, a tarde termina e vem a escuridão. Mas pela manhã tem uma escritura que o irmão Branham fala ali. Na tarde estávamos os dois e na manhã, mesmo que ele continuava vivo, mas havia apenas um. Ou seja, na manhã, depois, ele já não estava ministrando. Ministrou na noite, na tarde. Foi a última coisa que ele fez nesse corpo. O que ele fez nessa tardezinha já era noite. Ministrou. A última coisa que ele fez nessa terra. E na manhã já não correspondia a ele. Por isso nem sequer falamos nada. Tudo isso tudo que representa isso, amanhã, um novo dia dispensacional, um mensageiro dispensacional, e tudo novo. A gagueira de Moisés foi tirada dele, com a presença de Deus, com a presença de Josué.
a gagueira dele foi tirada com a presença de Josué. Uma vez ele escreveu, Moisés foi rejuvenescido ou algo assim, em Josué. Como se cumpre aí? E o irmão William foi rejuvenescido em mim. E vê como aí se cumpre. Outra vez, novamente, esta parte. Tem que deixar tudo quieto por enquanto. Esses dois cetros têm que estar em um. Mas se você observar, tem duas tribos que não foram contadas, a de Levi e a de Dan. Se você buscar no Apocalipse, não estão. Tem que passar pela tribulação, os 144 mil também, mas eles têm que passar essas duas tribos e não tem número. Não tem quantidade. Então, em uma parte ele escreve pela idolatria, porque um dos bezerros de ouro colocaram na tribo de Efraim e o outro na tribo de Dan. Os dois bezerros se unem em um e a tribo de Efraim, que é da qual vem a bênção da primogenitura, é a que ele deixou esse cetro. E aí está junto na mão do profeta para poder fazer a restauração do reino, ou seja, que agora vara de Judá com vara de Efraim, agora sim vai estabelecer o reino do Messias. Agora estão as duas varas. E não em um e o outro. Não pode ter dois profetas no mesmo tempo e muito menos dois profetas maiores. Tem que ser em um que se cumpra isso. Por isso quando eles dizem, mas é ele. Aí o vão ver porque, aí o verão porque como ele tem o cetro de Judá e Efraim, aí o podem identificar. Aí podem ver como o Messias que eles estão esperando como ungido. Porque o que eu estava dizendo ali, esse ano vai ser um ano bem importante, que algo vai se mover no meio do povo. E oxalá que possa ser antes, o mais antes possível. Mas enquanto tenha este ambiente assim, Deus não vai operar. Deus não vai trabalhar. Eu me refiro ao ambiente, a coisas que não estão claras quanto ao povo defender isso e aquilo, porque cada um tem que se pôr na posição que tem que se colocar. Mas desejamos que o mais breve tudo comece. E se tiver que adiantar alguma coisa para avançar, nós fazemos. Mas que seja Ele que se mova. Porque Ele está esperando pelo povo, para que o povo esteja preparado. Deus já está preparado. Tudo já está preparado. É o povo que é um pouquinho teimoso e creem que eles que estão esperando e é Deus que está esperando. E por amor do seu nome, Ele não destruiu a humanidade pelos escolhidos. E porque o seu nome está no meio da sua igreja. E porque está misericórdia. Observe que depois que são arrebatados, o Senhor os leva. Apocalipse 11, 7, 8 por aí. Então vem um grande temor sobre o mundo. E tudo isso acontece antes e vai acontecer depois da tribulação. As datas, os anos, os meses, os dias, isso tudo, no tempo de Deus, nós temos que ver por todos os ângulos para podermos entender, porque senão, se nós focarmos em datas, não vai dar certo. Eu falo de data para a pessoa ter um entendimento, porque quando compreendo, aí você fala, olha, a data que cumpriu, se tivesse calculado, vamos dizer, se eu tivesse calculado, eu teria percebido que ele partiria em 2019.
E por todos os lados tem um quadro em que ele tinha que ir também. E se enquadra também que ele tinha que ir em 2017. Por todos os lados. Mas Deus não vai te dar fácil assim. Porque senão, eles iam entender coisas que apenas alguém que tinha que entender. E depois disso, datas que vão se cumprir durante esses próximos anos, que são bem importantes. Mas pode estar cumprindo antes ou pode cumprir depois. Depende dos dias, dos anos. E também depende da paciência e o tempo que Deus dá. Como deu ali no tempo de Noé, que deu 120, mais 7 dias. No aposento alto. Vamos receber no dia número 40 e teve que passar mais 10 dias ali, o tempo que não estavam contando com esse tempo. Por isso, no extrato ele, quanto tempo depois, o extrato que eu li, depois ele deixou em branco. Quanto tempo depois que a igreja se complete, quanto tempo ocorrerá a transformação depois que a igreja se complete? Eu li isso acho que 2 vezes. Ele cita o tempo dos 40 anos no deserto, mais 5 anos que foram, e depois disse, no dia de Pentecostes, 2 dias. E quando será? E aí ele deixa em branco. Aí vocês veem que tem um tempo restante. É que você se pergunta quando se cumprirá isso? 5 dias, 5 anos, 7 anos, 11 anos. O tempo que falte é curtíssimo, mas vem os desesperos. O Senhor se tarda a vir, então começa a espancar os servos, falar mal do outro e desse, não crer nisso, isso não pode ser assim. Porque senão, como você vai conhecer o coração das pessoas? Como conheceríamos tudo o que conhecemos agora de pessoas que nem sabíamos que em seu coração tinha outras coisas? E outras coisas eu me refiro de como eles pensavam da gente, como eles pensavam de ti, como pensava do irmão Miguel. E você pensa, mas se faz vários anos atrás e estávamos nos alegrando, cantando, louvando a Deus em uma atividade, e agora é o que mais me ataca e fala contra mim, para que vocês vejam que se não acontecesse essa etapa, não saía o que estava no coração das pessoas. Por isso diz, para te afligir, para te provar, para saber o que tinha no seu coração. E se guardaria ou não os meus mandamentos, vê? Tudo é para o tempo de prova. Aí é que se sabe quem é quem. Agora estamos definindo os corações. Agora definimos onde está esse título de propriedade que está se encarnando e sabemos em quem está se encarnando o título de propriedade, em quem não, e ponto. Agora conhecemos onde está esse Filho de Deus se preparando para a adoção. Podemos identificá-los. Ficamos calados porque... Mas já podemos ir conhecendo quem são os da dispensação do reino. Quem são os que serão transformados. Aí você já tem esse conhecimento. Não, como é possível que você saiba? Claro que sim. Um montão disseram a mim, é fulano. E eu fico aí. Como não percebem que eles mesmos sabem, esta pessoa sabe. Não, eu não posso dar o livro porque ninguém quer saber do estudo, ninguém quer saber de nada. Bom, esse aí é um bom candidato identificado de que não está recebendo o título de propriedade. E você o vê, prepotente. Pode falar, não, isso é prepotente, não, mas isso é a realidade. Todo aquele que não está recebendo o ensinamento sobre a carpa não está recebendo o título de propriedade, simples assim. Agora, todo aquele que está recebendo, todo aquele que está dizendo amém e recebendo toda esta palavra, esse é um candidato para a adoção, para a transformação. Esse está mais que seguro na mão. E ele diz, nenhum será tirado das minhas mãos.
Ninguém os arrebatará das minhas mãos. Eso no hay forma. E poderão dizer-lhe Deus montones de o tem coisas, ali poderão agarrados. hablarle Ele diz, lo nenhum que se sea. perderá. Ellos se van a Sabe o que é enfocar en isso? el título de propiedad. La Isso já forma não que Dios tem lo está forma. haciendo, E eso poderão como dizer tú um lo montão de digas, coisas, Señor. poderão Yo lo que falar quiero o es que ese for. título. Yo lo que quiero es Eles lo vão que focar contiene no ese título de ¿Y propriedade, que contiene? La na restauración forma na qual Deus está de un fazendo. cuerpo eterno. ¿Sabes lo que es Da eso? forma como tu Eso diga, es algo- Senhor, o que eu quero é o título. Eu quero que o que Sem contém isso, nesse título. E o que contém? no puede haber Contém a transformación de una restauração persona. de um corpo eterno. No, yo Sabe me o que é quedo isso? con lo que, Isso é algo. como decidimos, puedes estar Sem isso, 40 não anos pode haver escuchando. transformação de uma pessoa. 40 años más con, Não, te eu vou llega a los ficar 80 com o y que, 40 años más ya tus com o que ele hijos, falou. tus hijos y tus hijos. No va a pasar porque no vamos a llegar a todo ese Como tiempo. dizemos, pode ficar Sim, não vai 40 produzir. anos ouvindo Lo que va a e producir 40 anos esto que mais está siendo dado e de chegar la aos carne. 80. E os seus filhos também, E e não os é que filhos uno dos teus filhos, e menosprecie não nada, vai porque acontecer todo el mensaje porque foi dado. não vamos chegar esse tempo todo. Y toda esa parte que contiene todo el Senão que mensaje isso foi nunca vai dado. produzir. O que Pero vai agora produzir el isso que mensaje está sendo dado na carpa. se está Não é que dando nós a desprezamos, mas conocer porque toda a mensagem foi entre dada líneas. e Lo toda que essa hay parte ahí que contém toda a escondido, que es lo mensagem que foi produce dada. la fe de rap. Mas agora a mensagem Sin está sendo eso, dada a conhecer pueden nas escuchar todos los mensajes que entrelinhas quieran o que escuchar. tem aí, E escondido, não que le é vai o que produzir produz a fé do rápido. El avivamiento isso, que está produciendo nosotros. El gozo, la alegría. Podem Nosotros no somos ouvir personas que estamos todas as mensagens que Triste, queiram ouvir. achongado. No. E não Somos vai as pessoas produzir mais alegres o e avivamento mais que está contentes. produzindo em nós, o regozijo, a Porque alegria. hemos vuelto Nós não al somos Edén pessoas otra que vez. estamos tristes, Y estamos aí, ahí cabisbaixo, não. comiendo de ese título de propiedad. Somos as pessoas mais alegres e Siendo traído no contentes, solamente a uno, sino a todos. porque Porque seremos voltamos adoptados ao de Éden forma. novamente. E estamos Deus aí é tão celoso com comendo suas coisas, deste título de propriedade, Pues no le va a dar eso a donde haya. sendo trazido Primeiro, não la apenas a um, predestinação, mas a todos os pero que donde serão haya adotados odio, e transformados. rencor, raíces de E amargura como y todo Deus eso é tão aí não vai depositar zeloso com as suas coisas, de su ser, que es la não palabra. vai dar isso. Por isso la Primeiro rechazam. tem a predestinação, mas onde tiver ódio, rancor, Diz, raiz de irmão, amargura, né? isso tudo, Cuellos volteados, aí ele caras não viradas, vai depositar do seu ser, despreciando que é a palavra. Por isso a rejeitam. Cuando esa película se pase, O irmão Branham diz, ¿te acuerdas pescoço cuando me torcido golpeaste en la cara? e caras viradas, Cuando aquel domingo yo salí a predicar. desprezando. ¿Te acuerdas cuando te levantaste cuando yo salí? Você lembra que quando você virou a cara para mim, Todo naquele eso se le va a domingo pasar que eu la fui película. pregar, Cuando pensaste que cosas lembra mientras yo hablaba. que tu te levantaste quando saiu Ellos para piensan pregar, que es algo, tudo todo isso eso vai vai ser salir. passado filme. porque los pensamientos, las intenciones se hablan más duro. Quando más fuerte que en el cielo. pensastes coisas enquanto eu falava, Imagínate, eles pensam si allá se oye que todo lo que é está pasando algo, aquí. tudo isso vai E las aparecer, intenciones y todo. porque os pensamentos, as intenções falam muito mais forte no céu. Ellos con eso interrumpen Imagina se ese lá culto houve que tienen tudo ellos que allí está acontecendo preparándose para aqui escuchar aquí la palabra. e as intenções de tudo. Mira hasta dónde llega la Com maldad de isso, esos seres humanos eles aquí en la tierra. interrompem, Interrumpir este un culto que eles en la têm sexta ali, dimensión, se preparando para ouvir a con sus malos palavra. pensamientos y todo. Vocês Porque vejam até onde chega se oye a en el maldade cielo, desses retumba. seres humanos aqui na Terra. De alguna forma, Dios tiene que modular esos Interrom- pensamientos allí, Interromper um culto da sexta bloquearlo dimensão com para seus que não pensamentos lhe maus e interrompa tudo, porque no atividade. céu porque se ouve forte, así como se hace en un retumba. filtro de programa que De tú alguma tienes que forma, Deus modular tem que los controlar ruidos. esses pensamentos ali, ou bloquear todo para esse que ruído não de toda essa interrompa a gente, atividade. De seguro, Porque assim se como tiene fazem, que, de alguna forma Dios la hace. existe um filtro de programa para você eliminar os Porque ruídos. así como las alabanzas llegan a la Todos presencia esses de Dios, ruídos de todas essas los pessoas, cánticos, com las certeza, oraciones y todo, por de medio alguma ese ángel, forma Deus faz. que eso es otro misterio grande que hay ahí, Porque assim como os louvores que a chegam, dónde las está a llevando. presença de Deus, os cânticos, Y as orações Assim e tudo também. através desse anjo. es lo que interrumpe Esse outro mistério grande que una tem aí, actividad con los pensamientos. que aonde ele está levando. Y malos deseos Assim y cosas também, que piensen, no tan solo São en os días que así normales, sino interrompem en uma días de actividad. atividade com os pensamentos. Es como entrar gritando a un lugar de adoración y haciendo Y- bullicio.
desejos maus e coisas que pensam, não só assim em dias normais, em dias de atividade também. É como você entrar gritando em um lugar de adoração e fazendo um rebuliço. Algo assim essas pessoas estão fazendo quando elas estão pensando coisas que não são para se pensar no lugar de adoração. É melhor para essas pessoas fosse que elas pegassem um bloco e amarrassem no pescoço e se atirassem no fundo do mar. Ou que um tubarão os coma. Aí ele diz, você não vai fazer isso. Mas vejam até onde chega. É que essa parte, o que causar dano a um desses pequeninos, e quanto mais atrapalhar uma atividade na sexta dimensão. Se a quinta dimensão está sendo aberta, e a sexta dimensão também, quanto mais a sexta dimensão, ou seja, que a interrupção que estão fazendo nessa atividade, na sexta dimensão, interrompendo com esses pensamentos. Vê como eles também boicoteiam os cupos, fazem boicote aos cupos sem eles perceberem. Aqui no terreno fazem de outra forma, maquinando coisas. Como aquela palavra que ele colocou ali com Jezabel e Acabe. Era um caso pensado. Veja, eles criam um caso, eles fabricam um caso e pensam que isso tudo está em oculto, mas Deus vê isso tudo. E criam coisas para prejudicar de uma ou de outra forma, mas também prejudicam aos cultos. Eu vou procurar bem isso tudo. Como a atitude de uma pessoa influencia tanto na terrena como na sexta dimensão. Eles querendo ouvir a palavra e estão ali nos cultos de adoração porque eles estão conosco, nos acompanhando a 3,60 metros e um montão de pessoas pensando e ignorando e tendo desejos maus em plena atividade. Tudo isso está acontecendo porque o terreno, o que fazem no terreno contra os filhos de Deus, de alguma forma, casos pensados, casos fabricados contra os filhos de Deus, espiritualmente também fazem contra os que estão ali. Veja até onde influencia os pensamentos e as más intenções contra o programa divino. Também influenciam a nossa dimensão. Não vai prejudicar eles, porque ali não prejudica, mas causa um impacto ali quanto a tudo isso, porque ali se ouve mais alto os pensamentos e as intenções. Porque se os louvores se recebem dessa forma, a pessoa cantando e louvando, e diz que os pensamentos e intenções se ouvem mais forte. Então, todas essas intenções ali, ou seja, que os que estão ali pensam que estão adorando a Deus, e o que estão fazendo é amaldiçoando, crucificando a palavra com essas ações assim. Não estou fazendo isso contra Deus. O que acontece é que Deus está em carne, ali está a palavra. E o que você faz a mim, está fazendo a Ele. Como chega uma presença de Deus com fogo estranho, e vem aí com fogo estranho, e pensam que vem adorar a Deus, o reino das trevas vai ser tirado pela palavra, tudo. E se a criação foi pela palavra falada, então tem que ser pela palavra falada. Que seja tirado o reino das trevas e seja estabelecido o reino de Deus. A ressurreição pela palavra falada. Os mortos em Cristo ouvirão a voz do Filho de Deus e ele escreve em carne. Mas claro, a gente não pode falar. Como vão ouvir? Em carne. Então tem que ter alguém falando, tem que ter alguém que diga o mesmo que disse a Lázaro: Lázaro, sai para fora. E saiu e vieram à existência. A transformação vai ser assim mesmo. Assim também. Mas tem algo aí, nesse tempo, no cumprimento pleno da visão da capa. Agora,
Agora está acontecendo no meio do povo dos escolhidos, os que estão recebendo essa transformação, já sem perceberem o mesmo que aconteceu com Sara e Abraão, em torno da palavra. Quando ele se olhava, já não tinha mais aquelas coisas que tinha, aquelas rugas, eu não tenho mais. Com certeza, Abimeleque olhou e não viu uma velhinha toda enrugada. E eles iam caminhando e agora, disse Abraão, agora você está caminhando mais rápido, o que aconteceu? Mas, no entanto, você vê que o tempo continuou contando para eles. Tem algo aí. Porque eles continuaram e Abraão morreu com uma certa quantidade de anos, mas tem um tempo para esse filho prometido. O tempo desse filho prometido, ele estava rejuvenescido e tem algo aí também. Tudo é tremendo, não é verdade? Não tem forma de pararmos de falar os mistérios e as bênçãos de Deus. É algo tão grande que assim mesmo, como estamos assim em algum momento, tudo vai começar de uma forma simples. E tem sempre que ter testemunhas. Algo vai começar. A coisa, como dizemos, já começou nesse campo espiritual, nos dando a conhecer tudo isso. Mas algo maior vai começar. E nós não precisamos disso para crer. Mas vai ser a confirmação de muitas coisinhas. Como para captar várias coisas. Porque ele disse que vem como ladrão na noite. E a noite não quer dizer que é noite para nós, é para o mundo que está de noite em escuridão. Para nós, ele diz, estamos em um novo dia dispensacional. Imagine, estamos ali no ano do jubileu atualizado. Todos seremos profetas, todos seremos deuses. Ele disse, oxalá que todo o povo seja profeta, Moisés disse. Ou um dos salmos, tem que procurar, nós citamos esses dias. Todos serão, assim como é aquele do qual eles estão recebendo todas essas revelações, assim como ele é.